Eu queria partir de uma situação que é muito conhecida de todos nós, que é a ideia de que hoje no Brasil nós vivemos uma cultura do ódio. Quando nós usamos essa expressão, nós pensamos o ódio como uma força sempre negativa, sempre completamente disruptiva, uma força sempre que se opõe a uma outra força maior, que seria a paz, a harmonia, o amor, etc, etc. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que a ideia de uma cultura do ódio, implícita ou explicitamente, separa aqueles que odeiam e aqueles que não odeiam. Aqueles que odeiam são, portanto, demonizados, e aqueles que supostamente não odeiam são, portanto, pessoas de bem, críticas, etc, etc, etc. Bom, eu queria dizer que esses dois aspectos da ideia de uma cultura do ódio são aspectos relevantes e importantes. Entretanto, nós precisamos, talvez, pensar um pouquinho mais a respeito disso. E aqui eu vou retomar uma questão que foi colocada pelo psicanalista Christian Dunker. A mesma pergunta foi feita para ele. E ele dá uma resposta muito interessante que eu vou copiar até um certo ponto. Ele diz o seguinte, nós não podemos, mais ou menos o seguinte, nós não podemos esquecer, por outro lado, em primeiro lugar, que o ódio, como todos os afetos, fazem parte da constituição de todo sujeito, né? Eu queria agora fazer, assim, tomando a carona do Dunker, de dizer que, em geral, nós pensamos em termos de sentimentos, e aí nós distinguimos os bons dos maus sentimentos. Quando nós pensamos em termos de afetos, né, nós aí não pensamos mais em termos daquilo que é bom e daquilo que é mal, mas que todo afeto, né, faz parte da nossa constituição psíquica. E todo afeto, né, ele está ligado e relacionado a determinadas circunstâncias sociais, históricas, a determinados momentos. Então, o ódio, ele pode ter, certamente tem, esse caráter que nós podemos chamar de um caráter destrutivo, de um caráter perigoso, de um caráter amedrontador. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer também que o ódio pode cumprir uma função absolutamente fundamental. O exemplo do Dunker é muito interessante, porque é o exemplo do luto, né? É o exemplo do luto. Ou seja, o trabalho de luto, principalmente da separação de um ente querido, da separação de uma pessoa que você ama, o trabalho de luto, ele exige um pouco de ódio. O trabalho de luto, ele exige que eu não me intoxique, né? Então, essas relações que nós chamamos de relações tóxicas, né? Nesse caso, por exemplo, o ódio tem uma função muito importante, né? Que é justamente de ajudar a nos desligar, né? Ajudar a nos separar disso, né? Então, eu acho que é importante, do meu ponto de vista, desmistificar essa ideia de que o ódio ele cumpre unicamente uma função negativa e que alguns odeiam e outros não. Todos nós temos todos os afetos, né? Inclusive o ódio. E quanto mais nós recalcamos e silenciamos o nosso próprio ódio, né, mais, né, ele vai ganhando uma força enorme e quando ele se extravasa, ele pode se extravasar de uma forma absolutamente destrutiva. Entende? Então, quando a gente reconhece que a gente odeia, quando a gente reconhece que nós também odiamos, isso já é uma coisa muito legal, é uma coisa muito importante, para a gente não cair no oposto de achar que a gente é bonzinho, altruísta, maravilhoso, etc, etc, etc. Né?